Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem do que quiserem, importante é vocês estarem me chamando. E ontem eu soltei o vídeo do Gugu, falando o que o Cabrini não pode falar, dizendo que o Cabrini não pode falar abertamente. Por quê? O Cabrini é demitido no outro dia. Falando que ele quer as respostas da família para que nós tenhamos noção, porque punição não haverá, de quem está manuseando a massa popular brasileira. Mas eles não farão isso. E vocês têm que entender por quê. Porque, basicamente, eles têm 3 crianças envolvidas, eles querem sobreviver e, como a família do Eduardo Campos, que é o intuito do vídeo hoje, eles vão permanecer calados. Vamos voltar nas eleições onde a senhorita Dilma Rousseff foi eleita com muita dificuldade. Vamos voltar 3 meses antes, onde a senhora Dilma Rousseff estava com 80% nas bocas de urnas, Ibope, Folha de São Paulo, seja o que for, o Brasil inteiro ia votar na senhora Dilma Rousseff. Havia uma parcela da população que não iria votar, que era contra o Bolsa Família, uma parcela de intelectuais que era contra os bolsas. Economistas diziam que isso ia ruir o Brasil nos próximos 3 anos e provaram estar certos. Mas voltaremos no tempo, vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar, que está tudo interligado isso, gente. O Lula em si tem uma política anti-americana, tanto que os países que ele sempre apoiou foram todos os países que estão em conflito com os americanos: Venezuela, Chile, Cuba. Dentre esses países existe um que corre por trás, que é poderoso, que é forte comercialmente e que, nas entrelinhas, ajuda de certa forma, mas suga também muito, chama-se China. Então, basicamente, nós abrimos caminhos comerciais para a China dentro do Brasil. O Lula foi um apoiador da China. Basicamente, nós tivemos um alavanque nos produtos chineses dentro do Brasil nos 8 anos, nos 16 anos aonde eles ficaram no poder. Os produtos do Paraguai sumiram e vocês se lembram disso, simplesmente por uma lei que já existia, né? É crime fazer contrabando, mas que as pessoas não respeitavam porque a pena era branda. Essa pena foi mudada na época do Lula. Você pode fazer a sua pesquisa aí no Google, meu querido. Essa pena foi elevada ao quadrado. Hoje você trazer muamba do Paraguai, e a fiscalização lá era imensa, não sei se está ainda, era expressamente prisão de imediato, em flagrante, inafiançável e, se eu não me engano, equiparados a 15 anos de prisão. Uma dificuldade tremenda. Todas as pessoas pararam de fazer isso, inclusive os famosos cigarros que vinham direto, se resumiram a apenas uma marca e apertaram tanto essa política que eles nem estavam mais pegando direto da fonte. Até o dono do barzinho, o seu Zé, que comprava o cigarro do Paraguai, a Polícia Civil estava baixando lá. Se você conhece algum, pergunte a eles. O que aconteceu? Hoje você tem a 25 de março, hoje você tem os camelódromos, hoje você tem isso tudo, mas todos têm os mesmos produtos. Os mesmos produtos provêm do mesmo vendedor, o mesmo vendedor chinês. Todos os produtos são chineses. O que acabou, basicamente, destruindo a indústria brasileira. A indústria brasileira não tinha como competir. Em contraponto que nós vendíamos a matéria-prima, em contraponto que nós vendíamos os nossos recursos naturais junto com a África, a China, e eles têm ali basicamente um contingente de produção muito maior do que qualquer país. Eles distribuíam no dentro do Brasil e dentro do mundo comercialmente, destruindo a indústria de vários países. Isso gerou uma briga, uma rixa entre os Estados Unidos e a China, levando até uma divergência política passada muito grande a se unir, que seria quem? O Trump fazendo aliança com os russos. Lembre-se da eleição do Trump com a Clinton.
há histórias de que os russos ajudaram, inclusive hackers russos ajudaram o Trump ser eleito. E a política do Trump foi refazer parcerias. E dentro do Brasil, ele achou o quê? Os seus parceiros. Logicamente, fora da política, corre o que vocês não sabem. Chama-se agências de inteligência que fazem o melhor para seu país, às vezes até mesmo prejudicando o próprio presidente. Todas as gravações do Mensalão, todas as gravações que surgiram a respeito de denúncias políticas foram feitas pela nossa excelente agência brasileira de inteligência chamada ABIN. Nos Estados Unidos não é diferente, eles têm uma chama CIA, você já viu isso em vários filmes. Na Rússia não é diferente, tem a KGB. Normalmente eles andam de acordo com o interesse do presidente, na maioria do tempo. Mas na maioria do tempo eles andam de acordo com o interesse do coletivo. E eles sabem de antemão o que é preciso e o que não é preciso. Inclusive, as prevenções antiterroristas americanas são feitas pela CIA. Eles não têm liberdade para interrogar ou para fazer isso ou aquilo com cidadãos americanos. Eles têm liberdades para interferir no estrangeiro, mas eles não têm regras, fogem às regras, ninguém sabe quem são espiões, são agentes secretos, são pessoas que têm condições maiores, treinamentos maiores, eles andam nas sombras. E há muito tempo eles vêm mexendo na estrutura mundial e, no caso dos Estados Unidos, apoiando o presidente. O Eduardo Campos, vocês esqueceram, mas foi a mesma coisa do Gugu, tirando, logicamente, os fatos em si do que aconteceu, do acidente em si. Vamos lembrar, há 3 meses antes das eleições entre Dilma, 80% para Dilma, 20% para o resto. Não havia chance para os demais. Porém, um bode expiatório, um boi de piranha, como eu expliquei no vídeo do Gugu, que vai estar embaixo para vocês verem que gerou toda essa polêmica, foi criado. E esse boi de piranha chamava-se Marina. Mas por algum motivo, ela trocou de avião com Aécio Neves, com o Eduardo Campos. Não soube explicar direito porque o Eduardo Campos pegou o avião da Marinha emprestado logo naquele fatídico dia. O que se tinha em mãos era que o transponder deles foram trocados, ou seja, nenhum dado poderia ser retirado de rota, de manuseamento de aparelho, etc. A caixa preta jamais foi revelada. E saiu o laudo agora do acidente do Eduardo Campos, que comoveu todo o Brasil, que na época conjuminou-se por todo o Brasil que teria sido causado um acidente político. Testemunhas viram o avião pousando lentamente, não caindo, no meio da Grande Santos, fazendo várias vítimas, inclusive 6 pessoas que não tinham nada a ver com política e família ali dentro. Saiu o laudo. E é uma vergonha, porque é o primeiro acidente aéreo do mundo aonde se encontrou o avião que não houve conclusão. O laudo é inconclusível, não dá para identificar as causas do acidente. Um acidente perfeito. Ou seja lá o que aconteceu, não identificaram. Mas podemos identificar o que aconteceu posteriormente ao acidente. Uma comoção geral do Brasil, a dó do filho e da mãe, o filho nos braços do povo e o Aécio Neves subindo nas pesquisas, que chegou quase a equiparar a senhora Dilma Rousseff. Dilma passa para o segundo turno com 56%, Aécio passa para o segundo turno com 38% a 39%, algo que parecia impossível. O PT treme de medo. E as pesquisas apontam posteriormente para o segundo turno, Aécio 2-3 pontos na frente. Mas não é o que acontece. Dilma Rousseff ganha com 51% e Aécio fica com 49%. Muito apertado. Tanto que todos alegaram que algumas máquinas, algumas coisas estariam adulteradas. O importante é que ela ganhou. Veio acontecer o que os economistas falaram, o Brasil ruiu. Mas não é o assunto do vídeo. O assunto é que aquele acidente
que não tem explicação, que nunca houve explicação, que gerou muita especulação, mudou todo o rumo da política e quase colocou o Brasil aos rumos dos americanos, aos rumos que nós estamos hoje. Então eles acharam outras maneiras, esperaram com o tempo e veio o impeachment da Dilma. Quando veio o impeachment da Dilma, veio a escolha, a injeção de dinheiro e por aí vai, e os escândalos, porque a agência brasileira basicamente também não estava muito satisfeita. A Polícia Federal trabalhava como ninguém nunca viu trabalhar, desvendando esquema de corrupção, atrás de corrupção, para tudo quanto é lado daquele governo. Tudo estava acontecendo. Basicamente parecia que estavam sendo instigados por algo maior, não é? Estavam. Basicamente, gente, não é a primeira vez que os Estados Unidos faz isso. Desviar a atenção de um assunto ou comover toda a população para que nós tomamos determinadas decisões achando que fomos nós que tomamos essas decisões. Eles estão acostumados com isso. Lembre-se do que aconteceu. Eles passaram 10 anos tentando invadir o Iraque. Foi preciso deles fazerem uma série de coisas horrendas com seu próprio povo para eles invadirem o Iraque, porque ali era um poço de petróleo infinito, assim até então, porque basicamente aquele povo vem sendo subjugado há muito tempo e vocês acham que eles são culpados de muita coisa e são, mas foram empurrados a essa miséria, mas a cultura deles é terrível, não vem ao caso, né, nesse vídeo. E veio agora o Google. E vocês não entenderam que nós mais uma vez tínhamos na cabeça dos americanos um perigo iminente. Por trás de tudo que aconteceu, a economia do Brasil, segundo números, e é para quem entende, não é para quem vai no supermercado, porque se você hoje for nos Smarts, você vai comprar mais barato que uma rede americana. Se você for no Carrefour, que é uma rede francesa, você vai comprar mais caro. Isso tudo é política. Isso tudo é política. Não estou falando e não falei que foram nossos políticos que fizeram isso. Muito pelo contrário, eles não sabem, não querem saber e têm raiva de quem sabe. Estou falando que nós estamos sendo manipulados, seja para bom ou para ruim, pelos Estados Unidos e pela China, por dois lados. Há de se escolher qual melhor e qual pior. Não tem fugitivo, não há mais escapatória disso. Nós temos hoje um laudo inconclusivo, primeiro do mundo, de um acidente de avião. O primeiro do mundo, lógico, dos que foram achados, gente. Sim, o laudo saiu e não há conclusão. Eles não conseguiram chegar ou não quiseram chegar em como o avião pousou no meio da cidade de Santos. Ninguém sabe. É o primeiro. Sendo que nós temos investigadores aqui no Brasil de uma competência enorme, não foram chamados, que resolveram problemas semelhantes aonde o voo de São Paulo, que embarcou saindo ali de Congonhas para a esquerda e veio a cair 3, 4 quilômetros depois, arrastando um quarteirão inteiro, conseguiram com perfeição montar as causas do acidente. Para quem não sabe, existe um canal que chama Discovery Channel, ou Story Channel, que eles têm um programa Mayday, desastres aéreos, tá tudo lá para vocês verem. E Neto, isso é da agora? Não, gente. Se vocês pegarem a guerra do Iraque, vocês notam que um iraquiano está sendo julgado por terrorismo em Washington DC em 96, e todos os Estados Unidos estão em alerta vermelho com medo de um atentado terrorista. Esse iraquiano está sendo julgado por terrorismo. Sabe o que acontece? É derrubado um avião com 169 pessoas ao sair do aeroporto. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, também foi em Washington, em Nova York ou Los Angeles. Não vou dar certeza para vocês. Fotos foram tiradas na época com traçados de mísseis. Foram todas descartadas. Os peritos, de algum jeito, chegaram à conclusão de que
o tanque estava vazio até então, com pouco óleo, e aquele óleo, devido ao calor do dia, tornou-se gasoso, e que ele, na forma gasosa, ele era inflamável e que uma faísca em si teria detonado o avião nele decolar. Basicamente havia 30 aviões iguais, na mesma situação naquele dia, naquele aeroporto e daquela maneira. Apenas aquele avião aconteceu isso devido a essa faísca. Basicamente, eles não conseguiram inflar a população americana a uma guerra, mas eles conseguem posteriormente, vocês sabem muito bem como, né? Então eles usam isso contra o próprio povo, por que eles não usariam contra nós? E mais uma vez, nós temos a mesma história. O Eduardo Campos serviu para que alavancasse um determinado político, não amando desse político. Eles de lá queriam isso. O Aécio já tinha entregado os pontos há muito tempo. E ele nem quer saber. Quem é esperto, gente, não quer entrar nisso. O Sérgio Moro ameaçou sair por causa disso. Ficou abatido por causa disso. Ele viu a realidade. E agora temos mais um caso onde vocês não conseguem entender. E o X da questão é muito simples. Território estrangeiro, investigação estrangeira. E nada disso aconteceu. Pânico, choque em toda a população. Mudaram a história 3 vezes. A Record já apagou vídeos da internet 3 vezes. Disseram que a casa tinha sido compra com 4 semanas, depois de 4 meses. Depois mudaram inicialmente a história do Gugu, falando que inicialmente nós todos pensávamos que ele tinha caído fora da casa. Há um vídeo de uma vizinha onde ela mostra a manutenção do ar-condicionado que é feito fora da casa. Não tem como ele ficar dentro, ele colocaria gases que não são propícios a nós respirarmos dentro da casa. Tanto que não é recomendável que você tenha aquele aparelho portátil dentro da sua casa. Então, o que nós temos ali é um mês que começa a fazer muito frio e que o sistema de calefação e refrigeração é totalmente diferente. Nós temos o ponto principal. Se você ligar para o 911 nos Estados Unidos, eles são tão fatídicos nisso, eles são tão regrados nisso e deixaram o telefone sem falar nada, eles param na tua casa em 15 minutos. No caso do Gugu, tudo está esdrúxulo, começando da saída dele aqui do Brasil até o caixão aberto lá. Nada bate com o que deveria bater. E o Cabrini veio e falou isso para vocês, mas ele não pode falar o que eu posso falar para vocês. Por quê, Neto? Porque ele é demitido no outro dia. Vai sofrer um acidente com você, Neto, com o Cabrini? Não, pelo contrário, isso só colocaria mais ênfase no que nós dois estamos falando. O que o Cabrini não está acusando a mulher nem o filho do Gugu. O Cabrini quer que eles falem que houve uma omissão, que eles esperaram 1 hora pelo 911 e que esse 911 nunca chegou. A esposa do Gugu disse ao Marcelo, o Marcelo disse a todos que viu o Gugu, que esteve até o Gugu na casa dele, que a cara dele estava toda destruída do lado direito, já tiraram a reportagem do ar. Ele disse, ele já voltou atrás nisso. Agora a história que está correndo é que o filho do Gugu ligou 7 minutos e o socorro foi em 7 minutos. Mas cadê o procedimento policial? Por que eles não chegaram? Por que num dia de semana uma casa que tem 30 quartos, só complementando o vídeo que eu fiz ontem, que tem 30 quartos, 30 banheiros, piscina, manutenção, um lindo dia de semana, não existia um empregado para falar um A ali dentro. Sendo que a dona Rose habitava a casa, o Gugu não, mas os filhos estavam para a escola, as 2 meninas, o filho chegou, mas estranhamente eles querem manter as 2 crianças fora do caso.
a comoção, as fotos, toda a atenção vai para o menino que já é maior de idade. Ou seja, eles não querem embutir mais gente na história. E o que nós acompanhamos é um show de horrores. Um show de horrores onde a mídia brasileira toda manipulada e se assusta porque nunca tinha passado por isso. A Globo News, que é sediada nos Estados Unidos, recebe a informação que a Band News recebe, que a maioria das pessoas recebe e que sumiu e desapareceu. Ninguém sabe como dos e-mails. Que o Gugu estava morto. E 10, 15 minutos posteriormente, aparece o assessor e a empresária do senhor Augusto Liberato dizendo: ele está vivo e com chances de recuperação. Tudo que estão dizendo é mentira. E a esposa do Gugu passando mal, em choque, liberando a entrada de visitantes na UTI, que não é para entrar. Todo médico sabe, se há possibilidade de recuperação, não pode entrar um mosquito numa sala esterilizada de UTI. Eles já liberaram no dia 21 a visita pessoal, que os médicos, que o pessoal chama de despedir. E 9 horas da noite solta-se que o senhor Augusto Liberato estava vivo e com chances de recuperação, que ainda havia esperança. No dia 21 fica mais esdrúxulo ainda. O próprio assessor de Gugu, como se não tivesse contato nenhum com a família, como se estivesse impossibilitado de falar com a família, como se a família estivesse sendo feita de refém, porque se você observa o hospital, ninguém chega perto do hospital por algum motivo, né? Que ninguém consegue saber. A imprensa brasileira teve um ou outro repórter, e você percebe a Record bastante assustada, você percebe os jornalistas da Globo bastante assustados, você percebe eles não em choque, mas assustados. Eles estão assustados ali. Esse é o complemento do vídeo de ontem, gente. Para quem não viu de ontem, veja, vai estar aí no primeiro comentário. Eles estão assustados. Eles não estão em choque. E nós, povo brasileiro, esquecemos tudo que está acontecendo e vamos para frente da televisão, vamos para a internet com informações de jornalistas que são respeitados, errôneas, fazendo eles voltarem atrás, com amigos pessoais do Gugu dizendo vai com Deus, chorando e etc, e voltando atrás naquilo. Uma das situações mais esdrúxulas que eu presenciei, o medo do diretor da Record, você sentia nos ossos. Ele não queria comentar, ele não queria suspirar perto desse assunto. O Silvio Santos se recolheu de uma certa forma para uma amizade de quase 40 anos, 30 anos, que só Deus para entender. Nem no enterro ele quis ir. E diga-se lá, o Silvio Santos entende muito bem disso, porque o Silvio Santos em 89 ou 90, se eu não me engano, foi candidato à presidência com 89% para ser eleito pela população brasileira. E do nada arranjaram uma desculpaiada, ele saiu do partido e jamais quis entrar no meio político novamente, ou quis intrometer em qualquer coisa política, ou quis qualquer amizade com qualquer político. E nunca disse um A do porquê. Levou a televisão dele nas coxas, sem apoio governamental. O que ele viu, ele nunca falou. Mas o que ele viu de novo nesse caso do Gugu. Michael Jackson, antes de morrer, 2 meses, disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Esse pessoal é maléfico, eles são do diabo. E por aí ele ia soltar a boca. 3 meses depois, o homem falece também. Então, basicamente, gente, vocês vão ter que entender que a partir do momento que o francês não aguentou, o presidente francês não aguentou e deu o chilique, o francês é um aliado da China, né? A França sempre toma decisões complicadíssimas, inclusive deixando a máquina alemã na Segunda Guerra Mundial atravessar sem nenhum problema
a França, né, para dar trabalho para a Inglaterra, que essa é a verdade, mais uma vez toma uma posição a favor de uma política estranha. E isso tudo, gente, no futuro me preocupa. Não me preocupa Bolsonaro ou Lula, não me preocupa, porque eles não sabem de nada, eles estão junto conosco. Eles apenas acham que determinadas coisas são do seu interesse, mas não são. Não são. Porque o interesse desses países é nos colocarmos como a Venezuela, o Chile e os demais. Nós brigamos com nós mesmos. Eles não precisam derramar uma gota de sangue do seu povo. Nós nos embatemos com nós mesmos. O conjunto não está contra os políticos brasileiros. O nosso conjunto está contra a política estrangeira. É isso que vocês não entenderam e que os muçulmanos entenderam há muito tempo atrás e perderam. Porque eles se dividiram em vários, e o sofrimento em si, dos embargues, dos fechamentos de portos, da máquina militar americana não deixando nada chegar para ele, fez a população sucumbir. E nós temos agora o que todo mundo interessa: matéria-prima, recursos naturais. E por trás deles trocam as suas frotas de carro a serem movidos elétrico, enquanto a nossa frota de carro consome mais combustível do que nunca e está longe de ser trocado por qualquer coisa elétrica. Mesmo porque daria A por B, você colocar um carro na energia, você pagaria provavelmente a tua cueca, teria que dar tua sogra, isso seria vantajoso para mim, né? Teria que dar tua sogra, tua tia, teus tios, para pagar essa energia posteriormente. Então, eles estão literalmente acabando, remodelando o Brasil para adentrarem. Só que quem revelou a coisa, devem ter puxado a orelha dele, foi o francês que deu o chilique. Nós estamos destruindo a Amazônia, que a Amazônia tem que ser um patrimônio mundial. Vocês acham que esse discurso veio por quê? E logo quando Lula é solto, nós temos aí um alavanque, onde haverá uma disputa, uma divisão brasileira, que vem eleições o ano que vem, e não é interessante para eles que isso aconteça agora, porque tudo ruma de acordo com o que eles querem. Nós temos o crescimento econômico, as indústrias estão voltando, por mais que pareça pouco para vocês, vocês vão ver isso em 2020, nós temos muita coisa boa vindo por aí, por enquanto, né? Enquanto nós estarmos agradando eles, nós temos esse alavanque. Mais uma vez, eles usam na comoção nacional, eles usam de uma pessoa que era um alvo fácil. Por que ele? Gente, porque era o alvo mais fácil, foi feito às pressas. O STJ pegou todo mundo de surpresa com a soltura do Lula nesse final de ano. Foi feito às pressas, porque se não tivesse ter sido feito às pressas, nós íamos hoje estar chorando um acidente de avião, nós íamos hoje estar chorando um acidente de carro, ou como o hacker que invadiu o treco do Gugu disse: faleci hoje do coração, dia 4 de novembro. Será, gente, que já não havia um plano formado e o plano seria nessa vertente e ele acabou dando errado por algum motivo? E eles tiveram que mudar tudo, porque dia 4 de novembro entra um hacker no Instagram de uma pessoa famosa aqui no Brasil e não há nenhuma investigação? Não há nenhuma investigação americana sobre a morte do Gugu, que independente de ser brasileiro ou não, tem cidadania americana e que seja um cachorro lá. Eles são obrigados a averiguar, porque pode ser que seja um americano que cometeu o crime. É protocolo, padrão, e eles fogem a todos os protocolos possíveis. Qualquer chance de nós brasileiros vermos alguma coisa em relação à estrutura corporal do Gugu é tirada. Foge mais um protocolo, doação de órgãos, tudo bem, mas mais 5, 6 dias e ele me aparece com o caixão aberto, que é o pior ainda disso tudo. Como essa ciência foi feita, eu não sei, eu não tenho ideia. Eu sei que foi com a tecnologia que nós ainda não temos aqui no Brasil. Então, basicamente, gente, o que eu estou tentando dizer para vocês, o que eu estou tentando falar para vocês é que a briga não é política nossa aqui.
Nós não vamos brigar com nossos políticos aqui. Nós vamos brigar contra um sistema mundial. Se nós não estivermos unidos, nós acabaremos brigando com nós mesmos. E hoje, entre palavras, mas quando a coisa apertar, será nossos filhos e nossos netos que estarão com as armas na mão, fazendo o pessoal da Venezuela está fazendo o pessoal do Chile está fazendo, e fazendo e acabando, culminando pelo que aconteceu com o pessoal da Síria e do Iraque. Areia para tudo quanto é lado, uma pobreza. A África, gente, vocês acham que a África, com aquele tanto de recurso natural, eles terminaram como? Daquele jeito, por quê? Aonde foi, cantaram até música para eles. We are the love, we are the silver. Um monte de artista americano cantando. Que coisa bonita, né? E os responsáveis estavam ali, porque os recursos naturais não são tão abundantes como vocês acham. Não são tão inesgotáveis como vocês acham. Tanto que a água que você está bebendo, meu amigo, acorde, está dando dor de barriga em você. Está dando gastrite em você. Vocês todos estão tendo dores estomacais, indisposições e estão achando que é a comida. Não é. A água está sendo reciclada e mandada novamente para as torneiras de vocês. Se vocês quiserem entender isso, entendam Eduardo Campos, Gugu Liberato, dentre outros. Neto, você está apresentando um monte de problema, apresente a solução. Eu peço que o PT recue, para que não haja mais baixas, como houve a do Gugu, um sangue inocente. E deixe o que a população brasileira escolheu. Como a população deixou o Lula trabalhar. Como deixaram posteriormente a Dilma trabalhar. Ela fez o que fez porque fez. Eles fizeram o que fizeram porque fizeram. Deixem o homem trabalhar. Ou então, se vocês acham que essa briga vai parar de conversa em conversa em internet, olhem para o Chile, olhem para a Venezuela. E o francês já deixou claro, os próximos somos nós. Eu não quero assustar ninguém. Minha intenção é abrir o olho de vocês para algo que está acontecendo há muito tempo. Graças a Deus muita gente entendeu. O laudo do Eduardo Campos, repito, inconclusivo. O primeiro da história mundial. É lógico, ele iria inconclusivo. Vou ficando por aqui, Antônio Neto com vocês, ou Neto Silva. Para quem não viu o vídeo de ontem que gerou tanta polêmica, está aí embaixo o link.